Seja bem-vindo a mais um Fotcast, o podcast dedicado aos profissionais de educação física. Eu sou Fábio, professor de educação física e também um dos fundadores da Fit of Tomorrow, a FOT, primeira marca de tênis barefoot do Brasil. Hoje temos aqui nada mais, nada menos do que profissional de educação física, mestre pelo FRJ, MBA em gestão de negócio pela IBMEC, sócio da 3D Gym, estudo de reabilitação, prevenção, recondicionamento de lesões e melhora do desempenho. Convidado, o professor convidado de especialização em desempenho humano. Você foi professor convidado de especialização em desempenho humano na UFRJ, eu não sabia dessa. Personal trainer com foco em saúde, bem-estar físico e mental. Nada mais, nada menos do que Dedé Leta, André Leta. Qual é, garoto? Fala, meu amigo. Bem, Fabinho. André Leta é, para quem não sabe, André Leta, quando eu saí do UFRJ, ainda, estagiário, nem saí, estava lá ainda, né? Foi quem me recebeu na Academia Leblon, garoto. Porra, me entrevistou, me contou o que seria todo dia. E aproxima um pouquinho aí, que estão falando que você tem que aproximar um pouquinho o microfone, ou você chegar para frente. E me fez, ela me botou na churrasqueira e falou: quer mesmo ser professor? Eu falei: porra, cara, a princípio eu queria, não sei mais não. E aí, André, conta pra gente. Fábio? Tá tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, de poder compartilhar um pouquinho da minha história na educação física e um pouco de experiência que eu acumulei aí, estou acumulando ainda nesses 40 anos de profissão. Exatamente. Pois é. Em 23 eu estou fazendo 40 anos de sala. De sala de musculação? E de atendimento aos clientes, cara. Vamos falar muito sobre isso, o que mudou, né? Como é que você está? Sim. Eu quando conversei com o André, e eu vejo que o André vai muito falar sobre partes técnicas. Quando ele vai em podcasts e lugares assim, ele já dá muito curso, né? Já está palestrando há muito tempo e participa de muitas coisas, principalmente da galera que está há muito tempo na educação física e que meio que lidera tudo isso. E eu falei para o André que eu queria falar um pouco mais de quem é o André Leta nesse processo de educação física e não falar de corrida, por exemplo. Eu vejo que você fala muito de corrida. Então, dando essa deixa, você conta pra gente aí como é que isso tudo começou 40 anos atrás e como é que isso está indo até hoje. A história é longa, né? Pode contar, tem tempo. Temos tempo. Eu acho que o início da história vem da minha juventude, né? Eu tive uma influência familiar para a prática de exercícios muito positiva por parte de um tio meu, que era o famoso tio Miguel. O tio Miguel, atleta de voleibol, atleta de basquete, jogou no Vasco. E eu tive a oportunidade de ter uma criação muito próxima a ele. As filhas dele eram jogadoras de vôlei, a Viviane Bittar jogou vôlei pelo Flamengo, e aí eu fui criado nesse ambiente, diríamos assim, pró-exercício. Eu também fui morar numa cidade, em Teresópolis, e fui estudar num colégio, o SEM, e o SEM também tinha uma pegada muito voltada para a prática de esporte. Eu fui ser goleiro de futebol de salão, fui goleiro de handebol, fui campeão da cidade de Teresópolis, tanto estudantil quanto campeão de futebol de salão jogando pelo Comaria. E dentro desse ambiente eu despertei o gosto pela educação física, inicialmente pela educação física escolar. Quando eu entrei na faculdade de educação física, eu queria dar aula em escola, muito em função dessa experiência prévia que eu tive na minha fase de adolescência e adulto jovem. E aí fiz a prova, né, para vestibular para educação física. O interessante é que naquela época o vestibular para educação física, você tinha que fazer uma prova de aptidão física. E essa prova de aptidão física envolvia a avaliação de todas as suas capacidades e valências. Então, você fazia você tinha testes de natação, 25 metros, tinha corrida, tinha barra e tinha também testes de habilidades esportivas. Você acha que isso existia porque ele veio dos militares? Talvez a educação física tenha sido uma coisa difundida por eles primeiro, e aí veio para a gente, você viu, e é isso... Sinceramente, Fábio, eu não sei da onde é que foi a origem, mas o que eu percebo na época, né, é que a escola de educação física, isso valia para todas as universidades, eles partindo do princípio que o profissional de educação física, ele, para ser um bom profissional, ele tinha que ser, antes de tudo, um praticante. Skin in the game. E ele deveria, pelo menos, no geral, ter vivenciado
com a prática ou de algum esporte ou de alguma capacidade física específica, seja na corrida, seja na natação. E aí tinham testes de toque na parede, habilidades, saltos, e realmente avaliava se o sujeito tinha uma vivência prévia, né? Avaliando hoje isso é bastante questionável, tá? Uhum. Eu acho que um profissional de educação física ele não precisa ter todas essas habilidades para ser capacitado para trabalhar na profissão. Uhum. Entretanto, um ponto que eu acho fundamental e importante, e isso já fica a dica para você, profissional de educação física, uma dica importante, tá? É que você não precisa ser atleta, você não precisa ter um corpo escultural, você não precisa ser musculoso, nem habilidoso para ser um profissional de educação física. Mas eu acho fundamental você cuidar da sua saúde. Então, tem uma máxima que eu falo para os meus alunos, né, que faço o que eu faço e faço o que eu digo. E é aquele conceito que o exemplo move montanhas, né? Então, até sexta-feira eu encontrei um amigo meu, que foi aluno meu do Hotel Glória. Foi a primeira estágio que eu fiz, isso tem mais ou menos uns 40 anos. E eu não vi o Petit há muito tempo. Ele me olhou, poxa, Leta, tirando o cabelo você continua o mesmo. Pô, você está em forma, Baita elogio, né? tá bem fisicamente. Então, eu acho importante o profissional de educação física ter hábitos de vida saudáveis, entendeu? E aí, dentro desses hábitos de vida saudáveis, ele tem que praticar exercício. Uhum. Tá? E a gente vê hoje que o profissional acaba, né, se envolvendo muito em dar aulas, em ter uma carga horária extensa e acaba ele próprio esquecendo da sua saúde. Uhum. E Eu já caí nessa, tá? Eu voltei agora, mas eu por um tempo caí nessa. E é muito fácil cair nessa, esse é o problema, fácil, né? muito fácil. Mas quando eu falo ser saudável, não é você seguir as diretrizes das doses ideais ou as doses máximas para você estar saudável. Hoje em dia a gente tem diretrizes de doses mínimas que você investindo muito pouco tempo, Uhum. em torno de 30 minutos, 3 vezes por semana, já é suficiente para você estar saudável. Uhum. Tá? Então, isso O que é ponto. saudável em termos, vamos dizer, fisiológicos ou biológicos, que você está tocando no ponto saudável? Você diz assim, 30 minutos 3 vezes por semana, o que isso te traz realmente de benefício para que você seja considerado saudável? Se a gente partir, né, do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, a Organização Mundial de Saúde coloca que você está saudável não é só ter ausência de doenças, Uhum. mas é você ter uma boa saúde física e mental que permita você realizar suas atividades do cotidiano sem excesso de fadiga, sem excesso de estresse, sem excesso de cansaço. Uhum. Então, partindo desse princípio, você está saudável hoje, você tá apto para viver bem a vida. Uhum. E para isso, você não precisa ser um atleta. Uhum. Esses 30 minutos, você distribuindo entre atividades aeróbias, atividades de força e um pouco de mobilidade, elas já são suficientes para você ter saúde. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de prevenção de doenças. Uhum. Então, quando você junta essas atividades, força, mobilidade e capacidade aeróbia, o teu risco de taxa de mortalidade para todas as doenças, em média, cai de 35% a 40%. Uhum. E você pega de doenças específicas, câncer, o risco fica ter uma queda em torno de 13%, e doenças cardiovasculares em torno de 30% a 35%. Diabetes cai em torno de 30%. Então, todas as comorbidades associadas ao risco da taxa de mortalidade, elas são beneficiadas, ou essas taxas são reduzidas quando você está saudável e pratica atividade física com regularidade. E o outro ponto importante é que você não tenha comportamento sedentário, né? Uhum. Que você, no dia a dia, que você se movimente. E aí tem hoje algumas métricas, né? Você dê em torno de 8.000 passos por dia para o indivíduo com menos de 60 anos e o indivíduo com mais de 60 anos que você dê em torno de 6 a 6.500 passos por dia. Só que essa não é uma tarefa fácil. Uhum. Então, uma outra estratégia que tem muito relacionado a você não adquirir o comportamento sedentário, você quebrar o comportamento sedentário, é o conceito de snack fitness, Uhum. ou pílulas de exercícios durante o dia. Uhum. Então, você acumular aí
4 a 8 movimentações diárias de 1 minuto. Sei lá, a gente está aqui no estúdio, batendo esse papo, tá ótimo. Então, daqui a 1 hora, a gente levanta, dá uma caminhada de 1 minuto, sobe 4 a 8 lances de degrau de escada, faz alguns exercícios calistênicos no teu ambiente de trabalho. Então, esse tipo de atividades auxiliam muito a você quebrar esse comportamento sedentário, e isso tem um impacto, junto com o exercício sistemático, enorme na promoção da qualidade de vida e na saúde. Voltando, né? Então, nós estávamos lá no nosso bate-papo. Eu ia falar que você está falando hoje, assim, ninguém entra na faculdade, quando a pessoa entra na faculdade, ela entra com um aspecto bem definido de que ela vai trabalhar com bem-estar e saúde. A gente entra por causa do esporte e normalmente a gente está pensando em muito mais performance que qualquer coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu nunca entrei pensando em ser personal trainer e trabalhar com longevidade, atividade física para um sedentário. Eu sempre entrei pensando, não, eu vou trabalhar com futebol, com alguma coisa que eu realmente gosto. Foi assim para você também? Foi assim, né? Eu entrei, como eu falei, objetivando trabalhar em escola, em colégio. E quando eu entrei na faculdade, e no decorrer das carreiras e nos próprios estágios iniciais que eu fiz, eu já comecei a direcionar meus estágios muito para a parte de aptidão física, os componentes da aptidão física, principalmente componente de força, a musculação. Então, os meus primeiros estágios, isso é um outro ponto importante, fica a dica para o professor. Eu vou dar várias dicas para os profissionais em relação à minha carreira e o que eu fiz no meu encarreiramento profissional, que me levaram a ter um sucesso. Base muito boa, uma base e um sucesso na minha carreira. Eu comecei a estagiar cedo, no 3º período. E quando você começa a estagiar cedo, nos seus primeiros estágios, você não tem que estar preocupado com a remuneração do estágio. Você tem que estar preocupado, principalmente, quem são as referências ou quem são os profissionais do local que você vai realizar o seu estágio. Então, se você for procurar uma academia, procurar uma empresa, procurar um clube, entender quem são essas empresas e, principalmente, quem são os líderes desses ambientes. E aí que eu digo, né, quando a gente escala do jeito que a gente escalou a educação física, quando eu comecei com você lá, a educação física não era tão... Pelo menos as academias, né, que é o que absorve 95% dos professores, provavelmente, que saem das academias, saem das faculdades. Não existiam tantas academias assim. As que existiam eram muito disputadas. Você tinha que ser muito bom no estágio, porque senão tinha outro querendo entrar no seu lugar. E você era liderado por uma galera que tinha skin in the game, que estava ali estudando todo dia, que estava preocupado com a educação física. E eu me lembro claramente que um pouquinho antes de você, isso não era assim. Você foi meio que com o seu grupo de Paulo de Tarso, Marcão, talvez, e tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem era. O Rolando Sérgio. O Rolando. Vocês criaram algumas coisas que a gente implementou na educação física, ou vocês implementaram, a gente usava, que algumas delas até saíram hoje em dia. Por exemplo, a gente fazia muita análise morfológica das pessoas, né? E hoje em dia os professores de educação física não fazem mais isso. Isso virou o trabalho da nutrição, né? E do médico, né? E aí eu queria que você entendesse o seguinte: como é que você saiu, fez o seu estágio, você começou a ver a educação física, em algum momento você se formou, e aí você virou um professor de educação física. Eu não sei onde é que você fazia estágio, mas em algum momento, e esse momento para mim é muito crucial, que as pessoas talvez não percebam as mudanças que vocês, com esse grupo, criaram para a educação física, que levaram talvez a educação física a ser mais ou menos do que ela é hoje. Eu acho que ela teve um declínio, porque ela andou muito rápido. Mas naquele momento a gente vivia uma época de ouro da educação física, né? Personal trainer começando, as academias mudando, a ciência explodindo e vocês liderando isso. Essa parte sua, que as pessoas talvez não conheçam, ela é muito interessante, muito importante para mim, porque olhando em retrospecto, e eu não tinha essa noção naquela época, hoje eu vejo que o que eu passei com vocês lá, e para quem não sabe, eu estava na sala de musculação, o André falava assim: qual a diferença de uma barra para uma puxada? E saía andando pela sala, e eu falei: fudeu, eu não sei o que é. E aí, daqui a pouco, ele voltava e me dava a resposta e me perguntava de novo. Então, essas pequenas coisas eu não vejo acontecerem mais hoje em dia. As pessoas estão tendo que buscar informação em outros lugares, e talvez esses lugares não tenham a formação ou a ética ou tudo aquilo que a gente precisa ter, que você falou que quer falar sobre esses valores, e a gente vai falar sobre eles para a educação física hoje em dia. Então, voltando lá, você se formou, e como é que foi da onde você tirou isso? E o interessante, quanto às referências, quando eu fui para o Hotel Glória, era um centro de referência. Hotel Glória. No Hotel Glória, tinham lá alguns professores que eram oriundos da Academia Coelho.
E a Academia Coelho tinha um professor Paulo que talvez seja o pai da musculação do Rio de Janeiro, científica. Onde está o Paulo? Conhece ele? Ainda encontra com ele? Não, mas o Paulo hoje ele deve ter na faixa de mais de 80 anos, e na Academia Coelho tiveram alguns profissionais que fizeram a base da musculação que a gente tem hoje. Então lá tinha o professor Marcinho, tinha o Ronaldo e inúmeros outros profissionais, o próprio Amândio Geraldes, que depois foi para o Hotel Glória, tinha o Lauro Ávila, que veio a ser coordenador da Corpore e depois fundou a Estação do Corpo. Então, toda a história da educação física do Rio de Janeiro, ela teve o seu início, né? E aí depois a gente tem também o fenômeno da ginástica localizada, na Academia Coelho. Depois teve um novo centro, que foi o centro do Hotel Glória, e no Hotel Glória foi onde eu fiz o meu estágio e onde eu tive meu primeiro emprego. E nessa mesma época, em 85, quando eu me formei, estava surgindo a Corpore Clube de Ginástica. E para você entrar na Corpore Clube de Ginástica, quem era o líder da Corpore Clube de Ginástica é o professor Amaury Marcelo, que veio a ser diretor e sócio da Corpore e depois, atualmente, Bodytech, para vocês entenderem como é que o fluxo da história dessas academias. E para você entrar na Corpore, eu tinha que fazer prova, tinha um processo seletivo. E eu fiz o processo seletivo. O Rolando Sedia, que é um dos maiores fisiologistas, né, em metabolismo, lá na Universidade de Toronto, né? Hoje tem um laboratório dele. Nós fizemos a prova para a Corpore. E aí apelidaram a gente de Mangueira, porque naquela época a Mangueira, né, foi campeã e tinha, quando tirava no quesito 10, era 10, nota 10. E aí quando a gente entrou fez a prova, a gente tirou 10, nota 10 em tudo. E aí nós entramos para a Corpore, né, e a Corpore, voltando ao que você falou, tinham uma avaliação funcional forte. Então veio antes de você, né? Eu achei que tivesse vindo de vocês, mas eu não sabia disso. E aí a Corpore já foi um grande centro de excelência. E ela conseguiu trazer os melhores profissionais de educação física da época. Então tinha o Wallace Monteiro, que é doutor e professor da UERJ, tinha o Cláudio Pombo, que hoje está lá em Portugal, teve o Rolando, que está na Universidade de Toronto, tenho eu, que vou contar a minha história, tem o professor Paulo de Tarso, que é professor da UF. Né? Ele está por lá agora? Tá professor da UF há mais de 25 anos. Ensinando o quê? Ele ministra, tem o curso de educação física e ele ministra a disciplina de fisiologia do exercício, e tem também extensão na área de saúde mental e exercício lá. Então, naquela época na Corpore, e aí talvez, além da Amaury, do Marcelo, eu possa estar esquecendo alguns nomes importantes, né? Mas já era um grupo de excelência e onde a gente tinha lá já sistematicamente uma capacitação. Então, eu tive a oportunidade, no início da minha carreira profissional, eu diria, de estar do lado de pares e beber da melhor fonte do conhecimento teórico-científico, isso pela minha formação no UFRJ. E é uma outra dica, eu sempre fui muito estudioso, eu fui sempre um excelente aluno, eu fui o segundo aluno da minha turma do UFRJ. E posso dizer que fui o primeiro, porque eu me formei em 7 períodos e meio, enquanto que o certo é formar em 8. Eu conseguia me formar em um período a menos, porque como eu tinha um CR muito alto, eu me formei com CR 9, eu puxava as disciplinas antes. E eu acabei me formando antes. Então, uma outra dica fundamental, durante toda a minha carreira, eu não fugi disso, é a atualização constante. E eu vou contar mais ou menos também a história, como é que eu fui me capacitando e me atualizando constantemente. E esse é um dos valores, é um dos nortes que eu nunca perdi, foi estar estudando constantemente e criando paradigmas, quebrando paradigmas na ciência baseada em evidência e na prescrição baseada em ciência. Mas então, eu bebi das melhores fontes. E eu não bebi das melhores fontes gratuitamente, porque eu busquei essas fontes. Você tem que buscar estar do lado dos pares. E como é que fazendo a tua pergunta, como é que a educação física ela começou a ser valorizada? Porque esses profissionais, né, começaram a se destacar. E o destaque ele se deu
não pelo reconhecimento dos pares, mas pelo reconhecimento dos clientes nas academias. Então, as academias na década de 80, 90 eram muito cheias, e os melhores profissionais eram os que eram mais procurados para a elaboração dos programas de treinamento, tinham as agendas cheias, e esses profissionais da área do setor de musculação, da área de aeróbia, da área de ginástica localizada, eles começaram a ser disputados pelas academias. Então, as academias tinham interesse que esses profissionais fizessem parte do seu corpo de professores. E, em algum momento, as academias deixavam de valorizar esses profissionais. Então, eu trabalhei lá no Hotel Glória, o Hotel Glória fechou, aí eu fui para a Corpore, e aí na Corpore eu recebi o convite da Physilabor, que o Norton de Freitas era coordenador da Physilabor, e o Norton de Freitas é certamente um dos maiores nomes da educação física do Rio de Janeiro, um profissional que trabalha com corrida, trabalha com musculação, com prevenção de lesões, extremamente capacitado. E ele me convidou para ser professor da Physilabor. E a Physilabor era coordenada por dois médicos, né, o Carlos Heitor Bergalo e o Roberto, né, e era um centro de excelência, tinha um centro de fisioterapia, e esse centro de fisioterapia era coordenado pelo Cláudio Cardone, então, que é professor da UFRJ, hoje é médico do Departamento Olímpico, né? Ou lidera o Departamento Olímpico do Flamengo, e é médico de basquete do basquete do Flamengo também. Esses dois médicos eram bem visionários, né? Conseguiram integrar educação física, fisioterapia, tudo num lugar só. Isso não era comum nessa época. Não era comum. E teve outro ponto, tinha mais gente. Tinha o José Roberto Prado Júnior, e já faleceu, mas foi da minha turma do mestrado da UFRJ, um grande fisioterapeuta, um cara que pensava, um gênio, pensava fora da caixa, e se não bastasse, é distorcer o Fernando Pompeu. O Fernando Pompeu, o doutor Fernando Pompeu, um dos maiores fisiologistas do Brasil, do Rio de Janeiro, professor ainda da UFRJ, e da disciplina de Fisiologia do Exercício, um dos líderes lá do Labofis, do Laboratório de Fisiologia do Exercício, hoje mudou o nome, mas origem Labofis do Dr. Maurício Leal Rocha. Então, vocês observem quantos profissionais, né? E eu fui para a Physilabor, me juntei a esse time. Paralelamente a isso, eu também fui convidado para trabalhar na Physique, e a Physique do Daniel Adler. Daniel Adler, atleta olímpico. Né? Medalhista, atleta olímpico não, medalhista olímpico de vela, tá? Medalhista de bronze, na qual eu tive a oportunidade de treinar ele também. E aí, como eu trabalhei na academia e treinei o Daniel numa fase da minha vida como educador físico, eu treinei inúmeros atletas de vela, atletas campeões mundiais e atletas que participaram de Olimpíada. Eu estou colocando... A história é legal porque você vai vendo que as ligações... Nada por acaso. Elas vão, uma coisa vai puxando a outra, as pessoas que você relaciona, as pessoas que você convive, as pessoas que você aprende, as pessoas que você troca, né? E as pessoas que nós fizemos bem nesses centros de excelência, tanto na Corpore, como na Physilabor e como na Physique. E aí, com o tempo, né, atuando com esses profissionais e tendo muito foco no atendimento do cliente, um comprometimento muito grande com a profissão, com os valores, com a ética profissional, com a excelência no que a gente fazia em prol dos nossos clientes, você acaba, e isso é um ponto importante, Fábio, e é uma dica para qualquer profissional de educação física, é você criar uma reputação em cima do seu nome. Né? O seu nome ele tem que ser uma marca. Né? Aí eu brinco hoje em dia, né? Eu vou colocar assim, o André Letta, né? E eu não estou falando isso tudo porque para levantar o meu nome. Não, eu não estou contando. Foi eu que perguntei. Eu quero saber. Eu quero saber essa história, que eu não conhecia tudo isso. Eu não estou contando essa história aqui para dizer, não, eu sou o cara. Longe disso, eu visto. E outra coisa. Um outro segredo seja humilde, tá? Com conhecimento, seja humilde com o que você seja humilde com seus pares, seja humilde com quem você compartilha o conhecimento, seja humilde com os seus alunos. Nós nunca estamos acima de ninguém. A gente está aqui para servir o próximo. Tá?
Então, eu quero deixar isso claro, porque no decorrer daqui eu estou falando, você acaba falando de mim. Não, porque é isso, a André Leto é uma marca e longe de mim tá em cima de um pedestal e me colocar numa posição acima de qualquer outro profissional. Pelo contrário, né? Eu tenho que ser muito grato a todos os profissionais que me formaram, e eu já citei vários aqui, né? E sou muito grato aos profissionais que eu formei e eu vou falar dessa história, né? E que me ajudaram Opa, a nessa construir... história eu tô, hein, gente? Tá nessa mesmo. história eu tô, hein? Tá mesmo. E me ajudaram a consolidar e construir a minha carreira. Então, já deixo aqui o agradecimento que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo Tudo isso. a tudo isso. E lógico, né? Aos meus esforços. E voltando lá, né? Depois da Physique, né? E da própria da Physilabo, aí eu recebi o convite, né? Para coordenar a Proforma. E até então eu nunca tinha coordenado nenhuma academia. Eu sempre era coordenado ou pelo Norton, e na Byfit eu fui coordenado pelo Paulão. E eu sempre tinha o desejo, o meu sonho de eu coordenar e liderar a minha equipe. Eu colocar em prática toda essa experiência prévia que eu adquiri com todos esses profissionais, né? E aí surgiu a proposta de eu coordenar a Proforma. Só que, né? Segura aí, antes de coordenar a Proforma, assim que eu me formei, né? Teve um concurso para a Marinha do Brasil. A quadro complementar da Marinha do Brasil. Você entrou nessa. E eu fiz a prova, né? E aí eu fui para o Corpo de Fuzileiros Navais. Era uma prova dificílima, a prova de 5 etapas, né? E no Corpo de Fuzileiro tinham 5 vagas no Brasil inteiro e no corpo que eles chamam de, agora está me falhando, mas sinal da Armada, tinham 5 vagas. Eu fiz a prova e fui terceiro colocado no Brasil. Aí você tem que fazer o curso de formação para oficiais. Eu fiz o curso de formação para oficiais, dificílimo, foi a fase que eu mais estudei na vida. E na minha história, vocês vão ver que eu fiz mestrado, eu fiz o doutorado, não finalizei o doutorado, fiz o curso de gestão no IBMEC, né? Numa área completamente diferente da minha. Então, sempre estudei muito mais... Gestão, mas você foi coordenar, então gestão era importante. Ou você diz gestão financeira versus gestão... Gestão de negócios. Sim, financeira. Não era específica da área, né? Aí eu vou contar um pouco dessa história também. Mas na Marinha, eu estudei muito, fiz o curso de formação e com 2 anos eu abandonei a Marinha. E aí, volta... Isso foi antes da Academia Leblon? Foi antes de eu te conhecer? Isso foi antes da Proforma. Tá. Eu abandonei a Marinha porque na Marinha eu ia ser oficial. Eu ia trabalhar com militarismo e não com educação física. Eu vi que a minha praia, que a minha paixão, o que eu gostava mesmo, era a educação física. E eu pedi baixa da Marinha, né? Com um salário excelente. Comparado ao que eu ganhava na educação física, hoje eu recém-formado na Marinha, eu posso estar equivocado, mas um segundo tenente deve ter um salário na faixa de 8 a 10 mil reais de largada. O cara começa assim. Começa assim. Acabou a faculdade, entrou no estágio pagando 10 mil. Não, e você eu diria assim, com uma carreira sólida, com encarreiramento. Mas não era a minha praia, não era o que eu queria. E aí é um outro ponto, outra dica para o profissional de educação física. Você tem que gostar do que você faz. Você não precisa ser apaixonado pelo que você faz, mas você tem que ser feliz com a educação física e feliz com a sua profissão. Porque para você trabalhar 40 anos né, num único negócio, se você não gosta do que você faz, os seus dias vão ser duros, vão ser pesados. Então, vocês vêm aqui, e é fácil, né? Vocês olhando essa entrevista, né? O brilho nos olhos, a empolgação que eu falo da profissão, da carreira, de tudo. Então, todo dia eu levanto às 6 horas da manhã e começo com o meu primeiro aluno às 7. Eu vou até o meu último aluno às 7h30, 8h30 da noite. E, às vezes, se tem um cliente que precisa, e é um cliente que está engajado com a atividade, eu dou aula de 9h30 às 10h30 ou já dou aula às 5h30 da manhã. Final de semana? Final de semana, não tem nenhum problema com isso, porque você tem o quê? Eu tenho um propósito na minha carreira.
E aí você tem que ter um propósito na vida, né? E você tem que gostar do que você faz. Então, eu acho que muito da minha felicidade na profissão está relacionado a esse valor, né? É o valor do propósito, né? E da paixão que eu tenho pela profissão. E qual é o seu Então, propósito? o propósito é cuidar das pessoas, eu Uhum. acho principal, né? Realmente fazer com que um indivíduo que não tenha um estilo de vida saudável, que ele passe adote esse estilo de vida saudável, e esse estilo de vida saudável contribua para a felicidade do aluno, com a melhora do relacionamento com os familiares, com os filhos, ou com os hobbies, com as coisas que ele gosta de fazer na vida. É você entender quais são quais são os propósitos do teu cliente, e aí você ajudar, através da atividade física, ele atingir esses propósitos, esses valores. Esse propósito mudou um pouco ou o propósito de desenvolvimento profissional de outros professores, de outros educadores ainda existe? Não, ainda existe o propósito de desenvolvimento profissional. Você está falando do cliente agora, falando do cara final, mas a gente tem outros educadores e eu participei do processo onde você participou do meu desenvolvimento como profissional, né? E a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá. A gente está indo e vindo. E vai falando de vários tópicos. Então, voltando lá de novo, né? Então, a gente estava na Proforma. Né? E aí, eu contei a história da Marinha do Brasil e vou para a Proforma ou fico na Marinha? Saí. Aí, quando eu saí, eu voltei para a Corpore. Aí, voltei para a Corpore. E aí foi aquele encarreiramento todo que eu já coloquei. E aí surgiu a proposta da Proforma para coordenar. Que veio por quem? Veio pelo Paulo Malta, professor Paulo Malta e o Zé Luca. O Zé Luca já falecido, né, faleceu de câncer. E o Paulo Malta é um dos melhores profissionais de ginástica coletivas que eu conheço. Né? Eu diria que até hoje. Inativa, o cara é um Pelé, um Garrincha da ginástica localizada. Ele realmente é um cara fora de sério. E ele era o nome da ginástica localizada e me chamou para cuidar da musculação. E aí, na musculação, eu pude montar uma equipe. Mas então, peraí, a academia dele era exclusivamente de ginástica e ele percebeu que existia uma outra vertente que era muito importante, que era o trabalho de força específico, chamada de musculação na época, e que ele se juntou com uma outra pessoa, provavelmente um empresário, o Zé Luca, que veio com essa grana e que quis montar um centro de treinamento maior e desenvolver outras atividades dentro do mesmo espaço, certo? Perfeito. E aí essa atividade foi a musculação e você veio para coordenar a musculação ou a academia inteira? Não, eu vim para coordenar a musculação e trouxe o serviço de avaliação funcional. Sim. Porque o serviço de avaliação funcional era a porta de entrada do aluno na academia. Né? Tinha o exame médico, que era tinha o médico, que era o Olinto, não é isso? João Olinto, e aí o doutor João Olinto, né? Quem era João Olinto? Coordenava, né, o programa corporativo do Banco Icatu, e também era médico da Seleção Brasileira de Voleibol, foi em inúmeras Olimpíadas. Então, ele coordenava, olha só a nossa capacidade, né, eu diria assim, de juntar profissionais qualificados. E aí eu convidei, né, o João Olinto para ser o médico que fazia a avaliação médica da Proforma. E na mesma época a gente tinha uma empresa, né, de avaliação funcional que era a Fisigraf. E não era uma empresa só de avaliação funcional, era uma empresa de avaliação funcional e de capacitação profissional. Então a gente fez inúmeros cursos de capacitação para os profissionais de educação física. E os sócios eram o Paulão, o Rolando e o Marcão. E né? você? E eu, lógico, a gente tinha. E aí a gente fazia avaliação funcional não só na Proforma, mas fez avaliação funcional também na Estação do Corpo, que tinha uma unidade na Lagoa, depois uma unidade na Barra, e a quantidade de avaliações funcionais por mês que a gente fazia era absurda, e era uma porta de entrada importante, porque era quando você conseguia entender quais eram os objetivos e as necessidades dos alunos dentro do conceito de aptidão física. E isso se perdeu hoje dentro da academia. Se perdeu, né? O conceito de aptidão física, força, capacidade aeróbica, composição corporal, mobilidade, flexibilidade. Hoje, numa visão contemporânea, tem a nutrição envolvida,
e a funcionalidade. Lá no início não tinha preocupação com a funcionalidade. Ela é mais morfológica. Sim. E lógico, quando você avalia a força e a capacidade aeróbica, está associada à função. Hoje a gente tem um olhar para a função muito mais... Análise de capacidade aeróbica era subir e descer no banco, não é isso? Eu me lembro bem, né? Era isso, um teste indireto, era bem legal. Caramba. E aí, através desses testes, a gente via os objetivos e necessidades e encaminhava os alunos para as diferentes modalidades que os alunos tinham por interesse na academia. Nesse mesmo tempo, né, eu comecei a ir nas feiras da IRSA, a International Health Racquetball and Sport Club Association, que aconteceu nos Estados Unidos, que é a meca do fitness. Ainda existe até hoje, grande até hoje. Né? Que existe. E aí, durante uns 5 a 7 anos, eu fui todos os anos para a feira e aí eu fui me capacitar. E a capacitação era muito mais na área de gestão, na área do negócio, na área de business, na área de vendas, na área de marketing, na área de captação do cliente, na área de retenção de cliente, que eu não tinha formação nenhuma nisso. E para você coordenar uma equipe, liderança de equipes, liderança de pessoas, você não tem essa formação na educação física. E aí eu fui buscar essa formação, inicialmente, essa capacitação na IRSA, e era extraordinário, porque eles realmente convidavam os melhores speakers americanos para falar sobre diversos temas relacionados à gestão de academia, e tinha uma troca, um network, porque todos os donos de academia do Brasil se encontravam lá. E tinha um showroom também, onde você conhecia os lançamentos, as tendências, os equipamentos, as novidades. Então, era um momento que você saía do teu trabalho, aqui e expandia, né? Ia expandir os teus horizontes, as informações, os conhecimentos lá fora, e troca entre profissionais, entre pessoas, e mais uma vez, né, investindo em capacitação. Investindo em capacitação. No meio dessa história, né, às vezes eu junto muito com a entrada da Proforma, eu fiz o meu mestrado na UFRJ. E aí o mestrado em Biociências da Atividade Física. Tá? E aí onde eu fui também, o Paulão foi meu colega de turma de mestrado, Fernando Oliveira, que infelizmente faleceu, um gênio da fisiologia, era meu colega, o José Roberto Prado Júnior, o Rolando me deu aula no mestrado, o Fernando Pompeu me deu aula no mestrado, o professor Átila Fegner. Então, eu fui muito feliz na minha formação profissional, nessa capacitação técnica específica. O meu mestrado versou sobre flexibilidade. Sim. Aí, André, mas por que flexibilidade? Porque eu fui técnico de aeróbica de competição. E as atletas de aeróbica, os atletas tinham que ter muita mobilidade. E aí eu fui estudar esse tema, e é um tema que eu estudei muito, lógico, fiz o meu mestrado nisso, e até hoje são temas que eu gosto. Tá? Paralelo a isso, junto com lá, um pouco antes da entrada da Proforma, eu tive uma equipe que foi o Alto Nível Treinamento Aeróbio, que foi uma das primeiras assessorias esportivas do Rio de Janeiro. Isso foi com o Rolando? Não, com o Renato Meirelles, cara. Ah, Renato Meirelles. Não, Rolando não, eu ia falar, eu achei que fosse o Norton, eu falei errado. Renato Meirelles. Renato Meirelles é outro visionário da educação física. Esse é um cara que você tem que trazer aqui para o podcast. Como é que era... Hoje em dia é muito simples, né? Muito simples. Eu ainda acho que é meio ruim, mas a gente faz muito com medição de volume, intensidade, tem aplicativo para tudo quanto é lado. Como é que era feito isso na época? Melhor do que todo mundo faz hoje. Eu vou brincar com você, tá? Fala comigo. Porque o alto nível treinamento aeróbio, né, foi criado para atender os atletas de corrida da Corpore. O Renato que teve essa ideia, a ideia, e ele me convidou porque na UFRJ eu fui monitor de corrida. E fui monitor de natação. E eu nunca fui um bom corredor, mas sempre fui corredor. Então, lá na UFRJ, no teste de Cooper, né, que são 12 minutos, o meu melhor tempo em 12 minutos, eu corri 3.400 metros. Que dá um ritmo aí de 3,40 por quilômetro. É uma velocidade, para um cara que eu era muito forte, pesado, eu corria bem. Né? E eu fiz um estágio também, com um treinador de corrida, que é o Rafael Barbarena, que era o professor de remo da UFRJ. Ele tinha um grupo de corrida, os caras corriam muito, todo mundo subia 3, e eu fui estagiar com ele. Fui ser monitor de corrida, do Paulo Figueiredo, e dos professores Zé Maria, lá da UFRJ,
E aí, lógico, né? Eu acabei me apaixonando pela corrida. Uhum. E aí o Renato, já sabendo que eu tinha essa competência, essa experiência, essa capacidade, me chamou para o alto nível treinamento aeróbico. E Por a gente isso, fez um grupo, por isso que eu primeiro te assessor cortei auxiliar. no início e falei, todo mundo fala muito do André Leto e fala muito de corrida, né? Então, eu sei que a paixão do André Leto é a corrida, então por isso que eu cortei e falei, não, cara, me conta a tua história, porque corrida você já fala muito por aí, é só botar André Leto por aí que você vai aparecer falando de corrida. Eu acho essa história que você está passando de como chegar nos... Parece que não, porque você está falando muitos nomes, mas o interessante para quem está assistindo e talvez esteja se ligando nos detalhes, é que, como você falou, se relacionar com pessoas certas, buscar as pessoas certas, estar próximo das pessoas certas, não é buscar dinheiro de cara, Né? se enfiar na educação física, ter paixão por isso, que você vai chegar lá, né? Porque a gente está falando muito para muita essa galera de educação física e que hoje entra na academia, quer buscar um aluno de personal rápido, entende muito de marketing, né? Faz um marketing pessoal, arruma 5, 10 alunos, está ganhando um dinheiro, acha que sabe tudo, mas não se aprofunda de verdade em certos valores e certos princípios que a gente precisa ter para ser um grande profissional e ser longevo. E pode ser que isso acabe amanhã, porque depois de amanhã tem outro cara fazendo marketing, fazendo isso, aquilo outro, e pode ganhar de você, que é o tal da reputação que você criou, né? Então, a reputação não se conquista de um dia para o outro, ela demora, mas Bom, passa por todos esses processos que você está criando. Então, porque a gente está falando e parece que a gente está viajando num papo, mas não é, na realidade, não. isso tudo tem um... É uma ligação, Se tá? você parar para pensar o que cada coisa que você está dizendo, quais são os valores embutidos em cada um deles, você está trazendo para a gente uma aula de como se tornar um personal trainer de sucesso. Sim. Ou um professor de educação física. Eu falo personal trainer muito, mas como um professor, um profissional de educação física de sucesso, independente de onde você esteja atuando dentro da educação física. E talvez a gente tenha perdido um pouco desse contato da corpora, que você falou de médicos e fisioterapeutas, porque no processo eles talvez tenham andado de uma forma diferente que a gente. E a gente se afastou um pouco. Poucos profissionais hoje conseguem ter um trabalho tão próximo deles como você. Você hoje tem uma academia, 3D Gym, Sim. que faz um trabalho muito próximo com fisioterapeutas e médicos, né? Então a gente vai chegar lá em algum momento. Então, assim, existe dentro de tudo que Tem um você está caminho tudo que você está falando, a tem ser coisas percorrido. que estão ali dentro que são muito importantes de serem de vez em quando levantadas aqui, porque pode ser que estejam passando direto. Não foi bom você dar eu digo, nesse momento, Um dar uma resumo, né? fechada, um resumo. E aí o Renato Meirelles, a gente criou alto nível treinamento aeróbico, e aí fazia planilhas de treinamento semanais, e não era só para corrida, eu treinei triatleta para meio Ironman, triatleta para Ironman, atletas de ciclismo, a gente tinha uma Existia experiência, antes da modinha, André? existia antes da modinha, lá atrás, e naquela Triatlo. época a gente já teve também o apoio e o patrocínio da Volner Outdoor, Sim. que do Lauro e do Paulo Calarge. O Paulo Calarge era nosso atleta. Ele achou legal o projeto e ele deu apoio e patrocinou a gente. As planilhas eram semanais e a gente chegou a ter, no alto nível, eu com 50 atletas e o Renato 50 atletas. Fazer planilha semanal de 50 atletas era uma trabalheira absurda. E a gente criou um programa. Isso que era o diferencial do relógio de hoje, né? Ou dos gadgets de hoje. A gente criou um programa em Access, que era a ferramenta que a gente tinha na época. E aí o programa aparecia na tela do meu computador e se lembra, eu estou falando de década de 80, imagina um computador aquele. Uhum. Pois é. Difícil Tubo de acesso. acesso, memória ruim, mas era o que a gente tinha na época. Aí um atleta nosso é que fez o programa, e esse atleta, agora escapou o nome dele, mas hoje é o Blue é o nome dele. E esse atleta hoje, ele é diretor da federação, né, ou da confederação de atismo brasileira. Ah, legal. Então, o Blue também é um cara espetacular da área de vela, né? E ele é que criou esse programa para a gente. Eu abria a planilha, eu fazia os macrociclos, fazia os mesociclos, os microciclos, vinha a data quando eu abria a semana, e embaixo tinha todas as referências fisiológicas do indivíduo. Frequência cardíaca de reserva por zona, limiar de lactato pela velocidade de corrida, que é o famoso FTP hoje. Não tem novidade nenhuma nisso, a gente faz isso desde a época de 80. Tá? Tinha também as velocidades pela velocidade do consumo máximo de oxigênio, e também, lógico, o feedback do atleta dos treinos que ele realizava. Eu abria aquela planilha, eu recebia o que ele tinha feito e semana a semana a gente ia ajustando o treinamento.
A gente teve muito sucesso, realmente. Nós treinamos durante 3 anos a equipe de Correios e Telégrafos do Brasil. A gente participou de uma licitação e ganhou essa licitação. E essa equipe de ponta, então, a gente trabalhou desde o atleta recreacional até o atleta competitivo de alto nível. Por que eu estou colocando isso? Porque se vocês observarem, né, a minha formação ela foi muito generalista. Eu fiz a minha tese de mestrado em flexibilidade. Atividade aeróbia e capacidade, né, aeróbia, corrida. Eu tive uma assessoria esportiva, fui professor da UFRJ, professor substituto nessa disciplina, e também esqueci disso, eu fui professor substituto da UF e da UFRJ, nas disciplinas aí de ginástica, e na UF, atletismo, e na UFRJ de atletismo e natação. E aí é uma área que e até hoje eu estudo e capacito equipes, né, na área de treinamento aeróbico, que eu sou a menina dos meus olhos. E hoje eu sou o coach da Maratona do Rio, né, tem isso. Né? E aí, como coach da Maratona do Rio, atual coach da Maratona do Rio, eu tenho a oportunidade de estar orientando e dando dicas e dando orientações gerais para os corredores que vão fazer a meia maratona, a prova de 10 e 5 mil. Aliás, vai sair uma sequência minha aí de podcasts, de dicas, lá no site da Maratona do Rio, no Instagram da Maratona do Rio, aguardem. Já está gravado, vai ser bastante legal. Tem qual é o site da Maratona do Rio? Maratona do Rio Oficial. Maratona do Rio Oficial. Você entra lá no Instagram, tá? E tem vários outros profissionais muito legais. E uma terceira área minha de avaliação funcional, já falei que a gente teve uma empresa, durante muito tempo eu fiz avaliação funcional, e a menina dos meus olhos também sempre foi o treinamento de força. Né? E aí o meu doutoramento foi em treinamento de força com o professor Paulo Sérgio. Sim. E aqui é uma das referências também nossas em fisiologia do exercício. Eu comecei lá o doutorado em 2008. E só que eu tanquei e não defendi a tese em 2010. Porque a minha carreira, né, ela se transformou num Y. Porque aí, de coordenador da Proforma, eu virei a sócio da Proforma. Eu, como sócio, né, de 3 unidades, eu observei que a minha capacitação técnica, né, o que eu contribuía tecnicamente, já não tinha um impacto tão importante no resultado final da empresa. Porque a gente já tinha consolidado um trabalho de excelência nisso. E aí eu observei que, para poder ter mais sucesso nos meus negócios, eu tenho que me capacitar em outra área. Eu tanquei o doutorado e fui fazer uma capacitação em gestão de negócios no IBMEC. Né? E aí essa capacitação também foi fundamental, foi muito rica, foi um aprendizado enorme para mim. E eu pude realmente aplicar muito do conhecimento, né, das diferentes disciplinas, desde a matemática financeira, a finanças, a gestão de pessoas, a marketing de serviços, a gestão de operações para o dia a dia da academia. Então, é importante vocês observarem como é que a gente tem que estar sempre com um foco, com um olho na formação. E principalmente na formação dentro das áreas de atuação profissional que vocês estão atuando. Então, por exemplo, e hoje, né, o Fabinho colocou, eu estou lá na 3D Gym, que é um centro de recondicionamento, reabilitação e recondicionamento e prevenção de lesões. Então, hoje uma área que eu estudo muito, estudo demais, é essa área. Como eu fiz o mestrado, fiz todas as disciplinas do doutorado, eu tenho muita facilidade de autoaprendizado. Tá? Mas ainda assim, projeto meu do ano que vem iniciar o curso de fisioterapia. E, pô, André, você está com 60 anos, cara, vai fazer fisioterapia? Vou, lógico. Não que eu queira ser fisioterapeuta e atuar com a fisioterapia. Tá? É o contrário, eu quero utilizar do conhecimento diferenciado da formação de um profissional de fisioterapia do que eu faço no meu dia a dia. Você sabe hoje já distinguir qual é a principal diferença na formação deles para nós? Certamente, em algumas áreas,
do conhecimento específico. Então, uma área que eu acho que a gente poderia se aprofundar mais na educação física é a neurociência do movimento. Essa é uma área que já tem alguns profissionais, isso da minha época de formação. Hoje em dia você tem, por exemplo, a Andréa Deslandes, que é professora de educação física, o próprio Paulo de Tarso, a professora Helena Moraes, que formam muitos profissionais de educação física na área de neurociências. Tá? Mas na fisioterapia você tem essa parte que ela é muito forte. Uma outra parte que eu acho importante diz respeito a algumas técnicas que você pode utilizar na fisioterapia, que normalmente as capacitações são vedadas aos profissionais de educação física. Então, você tem o PNF, que é sensacional, quem lidera aqui no Rio é o professor Vicente, o professor Palmiro, você tem o Mulligan, você tem Ster, você tem uma série de técnicas que são técnicas que você pode utilizar com o seu cliente de educação física, mas que são hoje muito inerentes do profissional de fisioterapeuta. E eu percebo que são técnicas que vão ser importantes na minha atuação profissional, então eu acho que é importante eu beber dessas fontes. Então, dentro do meu horizonte, olhando para o meu horizonte profissional, e eu acredito que eu ainda tenho aí pelo menos uns 15 a 20 anos de carreira, eu acho que vai ser importante para o meu encarreiramento eu iniciar o curso de fisioterapia. Vai ser importante. E aí, voltando lá para a forma do início, vocês perguntarem, André, poxa, qual foi a tua maior contribuição para a educação física? Nessa história toda que eu estou contando para vocês, né? Eu acho que a minha maior contribuição foi a capacidade, né, que eu tive de recrutar, e selecionar e formar novos profissionais. E talvez... Chegou a minha hora! Chegou a hora do Fábio. E certamente esse é o meu maior legado profissional. O maior legado são essa galera, esses profissionais que passaram lá pela Proforma. E pela Leblon, né? Quando eu digo Proforma, porque... Depois virou tudo uma coisa só, né? Depois teve a Academia Leblon, e o líder da Academia Leblon é o César Parcias, que é um outro profissional excepcional de ginástica localizada, está atuando aí até hoje, e é um profissional também ímpar, porque a capacidade do César se atualizar, e eu vou botar esse termo, né, e reinventar a ginástica localizada e deixar com que a ginástica localizada ela seja uma ginástica contemporânea, ele faz isso como poucos. E fora a capacidade, o César sempre foi um empreendedor e um cara que sempre trabalhou muito. Então, o César hoje em dia, o César está no que a gente chama... CP-Train, né? É o CP-Train, tem o CP-Train, mas ele está muito no CP-Train digital. Esqueci o nome agora, desculpa, César. Não, é o GAS. GAS, isso. GAS é um puta projeto do César, ele surfou muito bem a pandemia, e com todo o mérito, né? Surfou com todo o mérito, porque às vezes as pessoas olham o César no GAS, ele fazendo um sucesso enorme com a atividade física, eu vou colocar online, ou plataforma digital, e acha que isso veio da sorte, da oportunidade. Existe sorte na vida. Existe sorte, que as pessoas colocam, né? Que você ter a competência e a capacidade e a oportunidade no momento exato. O César conseguiu reunir a competência, a capacidade e o momento certo da pandemia, ele lançar o projeto digital dele, que é o GAS, que é um sucesso, né? E lógico, e aí hoje o mercado, se vocês perguntarem, como é que você vê o mercado hoje? Só digital, presencial, o mercado é híbrido. Tudo do mercado da educação física do mundo, no meu ponto de vista, ele vai ser híbrido, onde os alunos vão praticar exercício, vão praticar atividade física, vão surfar de acordo com as necessidades deles. Então, falando um pouco disso, né, eu ainda tenho alunos que fazem aula no exterior e fazem aulas online, e a pandemia já terminou 2 anos, e a maioria dos meus alunos, né, muitos deles têm o hábito de viajar, viajam muito. Isso era um problema, né? Antigamente a gente falava, cara, tem que fazer alguma coisa na viagem, e as pessoas não faziam, né? E a pandemia trouxe isso, e hoje as pessoas entendem que elas podem fazer, né? E muitos alunos já vão para o hotel
um centro de ginástica, com um centro de ginástica, um centro de fitness, eu abro meu celularzinho, aonde for da Europa, já dei aula onde vocês imaginarem, da Austrália, Europa, África, eu já dei aula online, a gente só tem que adequar o furo, o aluno está lá e funciona, é excepcional e é uma ótima oportunidade para o profissional de educação física, porque, teoricamente, você estaria perdendo essa receita, né? Quando o teu aluno está viajando e você não Mas isso, a gente tem um pouco de culpa nisso, André, porque era uma barreira nossa. Né? Porque quando você tem todas essas coisas muito pesadas em você, esses valores muito pesados em você, e a parte da ética de tipo, não vou fazer no exercício, posso machucar o aluno, como é que ele está lá longe, não consigo corrigir, será que está tudo muito bem? E você coloca todas essas barreiras na frente, talvez nós, profissionais de educação física, que temos esses valores muito pesados, passamos a não enxergar essa oportunidade. Que talvez profissionais que até tenham esses valores, mas não tão pesados como o que você carrega e talvez eu carregue, conseguiram surfar nessa onda antes da gente. Né? Porque prescrição de exercício para você, eu tenho certeza que é isso, ela é personalizada. Sim. E aí quando a gente faz qualquer forma de exercício que seja para um monte de gente online, que seja como algumas pessoas que você citou, que tem grupos grandes, mas em escala a gente começa a fazer de outra forma. Né? Mas aí se você pensar nos benefícios de saúde que você está gerando, porque você também tem isso muito forte em você, o cara não fazer a alternativa de não ser prescrito assim seria o cara não fazer nada. E o cara não fazer nada pode ser que seja pior, né? A alternativa é pior. E aí a gente entra nessa... Né? Quando a gente tem esses valores muito pesados, como é que a gente lida com isso? E a internet, cara, e tudo isso que está acontecendo agora está desmistificando muita coisa. E uma delas é isso. E a gente não tem jeito, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Então, um dos valores muito importantes, dos pilares muito importantes para o professor de educação física, e eu acho que para qualquer profissional de qualquer área, é você conseguir se adaptar com uma velocidade muito legal. Né? E se adaptar, mas seguindo alguns valores que você tem, não perdendo tudo no caminho. Como é que está sendo... Te interromper um pouco, você estava falando da Proforma e da parte que eu ia entrar e tudo mais. Como é que está sendo essa adaptação para você de ver muita coisa online? Talvez você não concorde. Essas coisas de todo mundo estar treinando, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Pessoas prescrevendo exercícios por 10 minutos e falando que isso vai ter resultado. A treinamentos online, você sentado na sua casa falando com o aluno. Essa loucura que virou atividade física em qualquer lugar, de qualquer forma. Já dizia Darwin, né? No processo evolutivo, né? Já dizia Darwin no processo evolutivo que as espécies, né, que sobrevivem não são as mais fortes ou as mais capazes, são as que conseguem se adaptar melhor e mais rapidamente. Né? E aí a pandemia foi um momento terrível que a gente passou, né? Trágico, todos nós perdemos, né? Muitos amigos, muitos parentes, mas foi um período de aprendizado muito grande, né, para todos nós. E entre os aprendizados, eu diria que um período importante para a sociedade valorizar mais a educação física, que a gente viu que as pessoas que eram mais saudáveis tinham a menor taxa de mortalidade com o Covid. Né? Então, as pessoas começaram a ficar mais atentas que eu ter saúde é importante em algum momento da minha vida, em vários momentos da minha vida, vai ter um impacto, vai ser um fator diferencial. E o Covid deixou isso bem claro. E paralelo a isso, também acabou forçando a muitos profissionais entrarem no meio digital, entrarem para o cenário digital. E eu tive que me reinventar do dia para a noite. E, em uma semana, eu comprei a minha câmera, comprei o meu pedestalzinho, montei o meu estúdio dentro de casa, né? Um estúdio bem né? Precário, e comecei a dar... Todos os meus alunos de personal, eu praticamente, de 100%, 80% dos meus alunos continuaram fazendo aula, e alguns alunos eu continuei devidamente paramentado, dando aula presencial. Você sabe o que pegou para mim? Sabe o que pegou para mim na pandemia? Quando eu me senti em casa com um cara sentado sem ter muito aparato em casa de como treinar, e eu tive uma dificuldade muito grande por umas 2, 3 semanas de como prescrever exercício para essa pessoa. Eu estava tão despreparado para uma pandemia que o simples fato de eu tenho
uma rotina minha, ou uma forma de prescrição de exercício, que quando isso veio para o não presencial, para o digital, sem nada em volta, eu parei e pensei, cara, tem algo errado aqui. Eu estou fazendo a mesma coisa há muito tempo e não estou prestando atenção no que está acontecendo, porque eu não estou sabendo prescrever exercício para essas pessoas. Foi muito esquisito isso para mim. Isso foi um baque que eu tive, que não era só a pandemia, mas era... Eu tive que repensar a minha forma de enxergar exercício e como eu estava prescrevendo as coisas. Mas, Fábio, isso aconteceu com todo mundo. Não, mas as pessoas não dizem, né? As pessoas acham, não, eu fui pro digital e foi tudo ótimo. Cara, eu não perdi aluno, na realidade eu ganhei aluno, porque as pessoas perceberam, tinham mais tempo, as pessoas perceberam o quanto era importante, como você está levantando. Alunos que treinavam 3 vezes por semana passaram a treinar todos os dias. Então, na realidade, a minha receita aumentou. A pandemia foi terrível, mas eu assim, não vou reclamar do que aconteceu comigo, mas eu entendo o que aconteceu em volta com todo mundo, então eu também não comemoro a derrota dos outros pela minha vitória. Mas eu tive um momento onde eu tive que me questionar, do tipo, caramba, como é que eu vou prescrever exercício para essas pessoas? Eu não estou sabendo, a aula está ruim, não está fluindo. Mas aí, Fábio, eu acho que quando você tem uma boa formação, quando você tem uma boa experiência clínica, e uma experiência clínica em diversas áreas profissionais, por isso que eu falei que no início o profissional ele tem que ser generalista e depois ele tem que buscar um nicho, ele tem que se especializar em alguma área para ele ser reconhecido como diferencial nessa área. Ele sendo reconhecido como um profissional diferencial nessa área, ele cria valor, ele criando valor, ele consegue ter uma captação grande de clientes e uma renovação nessa captação grande de clientes. Então, quando você tem, por norte, essa formação, e aí estudando, buscando o conhecimento sistematicamente, você consegue ter uma capacidade adaptativa muito rápida. E aí, no caso das aulas online, eu tive que também me reinventar. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas, né? A Márcia Miziara, ela é uma professora de educação física, uma profissional excepcional na área de ginástica localizada e aeróbica. Eu falei, Marcinha, eu estou precisando de pelo menos alguns exercícios de aeróbica de baixo impacto. Uhum. E aí, ela, André, então vamos lá. Eu e ela na câmara, porque eu tinha que dar para o aluno, durante a minha aula, não só o treinamento de força, mas eu tinha que dar um conteúdo, eu vou colocar assim, aeróbico metabólico na aula. Uhum. Eu comecei a ensaiar em casa os passos, muito engraçado. Para poder, então, na realidade, eu tive que adequar o meu modelo de aula, ou as coisas que eu fazia, né? Para poder estar atendendo os clientes, as necessidades dos clientes. E o legal também, aí você tinha que fazer, por exemplo, assistência de câmera, né? Eu era assistente de câmera porque eu chegava para o aluno, agora eu quero que você posicione o celular aqui, para eu ter uma visão tridimensional do aluno. Então, foi um período de adaptação e foi ótimo, né? Porque devido a essa fase, eu consegui manter, né, alguns clientes, até hoje, como eu falei, eu tenho. E quando eles viajem, você mantém esse tipo de atividade. Viagem próxima. Aluno vai para Búzios, tem aula. Aluno vai para a Serra, tem aula. Desmistificou então, tudo desmistificou, isso. E o aluno gosta. Sim. Que a aula é legal. Ele vê que não tem enganação da aula. Sim. Eu estou ali na câmera, eu corrijo, muda a câmera. Tem relacionamento, você está conversando, você está brincando com o aluno. Você tem um ambiente que é novo para o aluno, que é legal. Quando ele está treinando em outro ambiente, ele gosta. Às vezes ele treina ao ar livre, ele leva material de fácil aquisição, leva o elástos, leva a caneleira, ele monta um kit para treinar fora. E aí eu fui me especializando em montar esses kits. Então, o aluno tem academia, ele vai para um hotel que tem academia, ele leva o kit dele e dá para treinar perfeitamente. Tá? Dá para treinar muito bem. E dando continuidade, né, à tua pergunta, como é que eu vejo esse novo mundo, eu vejo de forma muito positiva. Tá? Tem muita gente, né, e você vai entender onde é que eu vou chegar, que critica a Smart Fitness. Smart Fit. A Smart Fit, pelo modelo dela, tal, é sensacional o modelo. Eu acho que universalizou a possibilidade da prática de exercício por uma grande faixa da população que não tinha condições de treinar num ambiente com bons equipamentos, bem climatizado, com um ambiente favorável. Aí, quando o ambiente favorável, eu diria design interno. E a Smart trouxe esse conceito
democratização e low cost atividade física, da academia. E aí, respondendo a sua pergunta, né? A minha geração, né, pelo conhecimento que nós tínhamos na época, e as informações que nós tínhamos na época, a gente tinha muito cuidado com o risco de lesões. Muito cuidado, e era extremamente cuidadoso. E com isso, a gente tinha um perfil de acompanhamento do aluno, de cuidado com a técnica de execução do exercício, muito detalhista, né? Muito cauteloso, muito cuidadoso, que eu acho ótimo. Até hoje eu tenho esse perfil. Você tem que levar o teu aluno a melhorar o condicionamento físico, melhorar a saúde dele, mas você tem que ter uma metodologia de treinamento que não leve ele à lesão, né? E esse é um cuidado muito importante, porque o aluno que está lesionado não treina, o aluno que não treina, ele sofre destreinamento, e o destreinamento a longo prazo, a curto prazo não tem problema, mas a incapacitação a longo prazo, ela é negativa para a saúde. Então, no início, a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. Hoje, a gente já sabe que, em linhas gerais, não é fácil se lesionar, entendeu? Se você aplicar a carga correta de treinamento, a relação de volume e intensidade, e nos equipamentos em gerais, tiver uma boa execução do movimento, dificilmente os benefícios da atividade física sendo orientado dessa maneira, eles são muito maiores dos possíveis pequenos riscos associados. Sim. O custo-benefício vale a pena. O custo-benefício é muito maior, e eu não estou falando aqui, tem que deixar claro, que você não tem um olhar cuidadoso em relação à forma que você prescreve exercícios. Tem que ter. Mas a gente já sabe que o movimento hoje, ele não precisa ser tão rígido, ele é muito mais flexível, ele é muito mais dinâmico do que nós pensávamos na década de 90, início dos anos 2000. Isso vale também para o treinamento digital. Quando a gente fala em massificação, né, das plataformas digitais, dá para você fazer isso prescrevendo com qualidade e sendo ético com o cliente. Isso é importante, tá? Eu acho que você jamais pode, em qualquer modelo de negócio, qualquer que seja ele, não ter o cuidado com os valores, éticas e cuidado com o cliente que você está atendendo. E aí você tem que buscar os profissionais que estão, ou as plataformas digitais que estão alinhadas com esses valores, tá? E em qualquer profissão, você vai ter profissionais que são cuidadosos, que são zelosos com os seus clientes, são zelosos com a proposta de trabalhos que eles vendem, e tem profissionais que que eu diria que não são tão éticos. E aí cabe a cada pessoa, a cada indivíduo, cliente, buscar e não o tá profissional. Difícil de buscar hoje em dia, né? Você também tem acesso a muita coisa, né? Buscar a plataforma que se adequa melhor ao teu perfil pessoal e ao teu perfil profissional. Quando a gente volta para falar um pouquinho da minha época, quando eu comecei na Academia Leblon, e a gente eu me lembro que a gente tinha um programa de estágio muito bem definido, com fases definidas, né? Tinha parte de biomecânica, de cinesiologia na época, Sandro Esperandei, Marcelo Cabral, era a galera que tomava conta disso. Tinha uma galera muito boa e realmente tinha muito cuidado com tudo. E eu me lembro que eu voltei para a faculdade, eu virei o chato da faculdade, porque eu aprendia muito lá na academia e tudo eu criticava na faculdade, né? E aí eu também me lembro, a gente conversando, até assim, meu padrinho me chamou para morar fora, eu me lembro tendo uma conversa que você não vai lembrar disso, obviamente. A gente saiu da Proforma um dia e eu falei para você, que foi a única pessoa que eu contei inicialmente, porque eu precisava contar para você, que você era o chefe da galera. Eu tinha acabado de ser efetivado como professor e estava muito pouco tempo lá, já morava ali no Leblon, do lado da academia, minha vida estava tudo organizada e meu padrinho me chamou para morar fora. E eu falei com você, André, o que você acha? Tu vai fora? Você falou, cara, vai, isso aqui vai ficar aqui para sempre, volta, vai lá e aprende. E quando eu fui lá para fora e fui trabalhar na academia, a primeira coisa que eu vi foi essa diferença que você acabou de falar. A gente era muito cuidadoso com tudo e não é tão simples de se lesionar assim, as pessoas levam isso de uma forma um pouco mais leve lá fora, tá? Então, quando eu cheguei lá e não tinha um aparelho de Smith Machine, não tinha um Smith Machine pra gente treinar, fazer agachamento, era todo mundo agachamento livre, isso foi um baque pra mim gigantesco. E quando eu voltei, eu vi que isso estava mudando no Brasil, né? Muito, muito interessante isso. E eu acho que esses valores
talvez muita certeza e muito a fundo de uma coisa fazem com que a gente talvez seja um pouco mais lento nas adaptações de coisas novas, porque a gente não é o que chamam de early adopter, né? A gente não é o cara que olha aquilo e fala, isso vai dar certo, isso é legal, vamos seguir em frente. A gente analisa muito para poder depois entrar. Então a gente meio que lag um pouquinho, que eles chamam, né? Mas não importa, a gente vai se adaptar, a gente vai chegar lá. Se você tiver essa reputação, se você vem trazendo isso de muito tempo, as pessoas vão continuar confiando em você, você aos poucos chega lá e você consegue fazer esse catch-up com essa galera. A gente não falou nada de corrida especificamente, a não ser que você tinha uma planilha de treino que era muito melhor do que os gadgets que a gente tem hoje em dia, né? Você quer falar um pouquinho de corrida específica que você faz por causa da Maratona do Rio? Assim, o que eu vejo de corrida hoje em dia, né? Eu tenho algumas análises minhas fisiológicas que vêm de ciclismo, né? Eu te faço algumas perguntas, às vezes, na academia, do que você acha de um treinamento polarizado, de um outro tipo de treinamento. Você tem as suas convicções quanto a isso, eu tenho algumas diferentes, o que ficou legal, porque você me fez ficar muito crítico, e aí a gente consegue hoje ter conteúdo para conversar, porque nem sempre eu consigo concordar com tudo que você fala e vice-versa, mas vira uma coisa que a gente bate papo, que é muito melhor do que ficar só nessa coisa de ficar falando. Mas além de corrida, a gente pode falar um pouco sobre isso, eu queria falar muito, e isso é muito importante para mim, eu não sei por que isso tem acontecido muito aqui, eu tenho falado muito do processo de educação e processo de entrada de profissionais novos nas academias de hoje em dia. Você acabou de falar da Smart Fit, low cost, né? Uma academia que democratizou, mas quando ela democratizou, ela também expandiu de uma forma gigantesca, então não sei quantas academias eles têm hoje em dia, e essas academias precisam de profissionais. Como é que você vê hoje, porque eu não acredito que eles estejam entrando na academia e sendo colocados debaixo do braço, como eu fui colocado debaixo do seu, debaixo do Marcelo Cabral, do Sandro Esperandei, dessas pessoas que a tudo que eu fazia, né, tinham uma opinião e me faziam crescer como professor. Ou estavam me observando no dia a dia, estavam participando do meu processo de desenvolvimento profissional e pessoal, né? Hoje eu não vejo isso acontecer. Então eu entro nas academias, André, e eu vejo muita coisa que não é culpa de ninguém deles ali, mas que está sendo, entra lá e faz o que você quer e busca informação onde você quiser e vamos ver o que você é capaz. Como é? Eu posso estar completamente errado nisso, tá? Mas é como eu vejo. Como é que você vê isso hoje em dia? Você conhece essas pessoas e está mais ligado a essa galera mais de cima, que provavelmente é mais responsável por isso. Eu não estou. E como é que você, quando conversa com essas pessoas, isso é uma preocupação? Existe treinamento para isso? As pessoas estão sendo bem cuidadas? Estão se desenvolvendo? Ou elas estão lá e é isso? Eu diria que nós vivemos, né, na década de 80, 90 e 2010, né, eu diria uma época de ouro da educação física, né? Uma época de ouro porque, e aí voltando lá daquela história, né, naquele sequência, né, que a gente tinha de valorização do professor de musculação, do professor de coletivo, esses profissionais começaram a ser bem remunerados. E eu, quando eu fui para a Proforma, eu fui para uma proposta profissional de remuneração muito acima, tinha que comprar o passe para me levar para a Proforma, muito acima do que era pago no mercado. E da mesma maneira que eu levantei o meu sarrafo para a minha remuneração, para toda equipe, todo time que veio comigo, eu levantei o sarrafo também. Então, naquela época, a gente conseguiu aumentar o valor médio da hora-aula. Então, o valor médio, para vocês verem, há 25 anos atrás, o valor da hora-aula era maior do valor do que é hoje. Para alguns profissionais. Né? Alguns profissionais. Sim. A maioria dos profissionais era acima. Vocês observem como é que defasado, né? Está defasado o valor de hora-aula, congelou do tempo. Ao mesmo tempo, você tem isso, teve o evento, né, da entrada do personal trainer no Brasil. Quem dos líderes disso foi o Oswaldo Júnior. O OJ trouxe o personal trainer, ele morou nos Estados Unidos e trouxe o conceito. E aí o personal trainer cresceu muito. E comparativamente com o que dentro do modelo, né, de remuneração e de carga tributária das leis trabalhistas vigentes no nosso país, a concorrência é muito desleal. Você compete da remuneração do personal trainer com a remuneração do valor de hora-aula da academia. Hoje, eu acho, na Proforma eu já tinha essa dificuldade, que com o advento do personal trainer, se você não criar, e eu acho que a grande crítica que eu vejo no mercado hoje de educação física
é que dentro das academias ou dentro das empresas, o profissional ele não tem um plano de cargos, salários e carreira. Uhum. Então, ele não tem uma entrada que ele é classificado como um profissional júnior, de júnior ele vai para pleno, de pleno ele vai para sênior, de sênior ele vai para master, de master ele vai para sócio. Uhum. Tá? Em qualquer outro modelo de negócio, você vê, por exemplo, modelos de negócio de sucesso, firmas de advocacia, de direito. É tudo assim. São todas assim. A medicina hoje, Uhum. ela é assim também. Então, em outras áreas, em outras profissões, eles já tiveram um desenvolvimento do modelo de negócio que permite, né, um crescimento do profissional dentro da empresa. E se esse profissional não cresce na empresa, ele sai dessa empresa, vai para uma outra empresa que permite crescimento. E se ele observa que ele não tem crescimento, uma possibilidade de crescimento em nenhuma empresa, o que ele faz? Ele vai para uma iniciativa própria. Uhum. Ele vai empreender. Então, esse é o caminho natural. E a educação física ainda não conseguiu entender que as academias, né, vamos colocar assim, é um negócio de pessoas para pessoas. Você cuida de pessoas, o profissional está cuidando de pessoas, e para cuidar de pessoas, ele tem que ser uma pessoa feliz, tem que ser uma pessoa satisfeita, tem que ser uma pessoa bem remunerada, tem que ser uma pessoa bem capacitada, tem que ser uma pessoa bem remunerada, uma pessoa bem valorizada, reconhecida. Quando ele não tem isso, a entrega dele como profissional daquela empresa certamente fica comprometida. E a percepção do cliente da entrega dos serviços da academia ou do boxe ou do estúdio que ele contrata também fica comprometida. E aí a gente tem o que a gente vê hoje no fitness, né? Uma baixa penetração, hoje em dia que 10% da população pratica atividade física de forma sistemática. Então, a gente tem, comparado com outros países, como Estados Unidos, como a Alemanha, que você tem uma penetração de 20%, é uma diferença absurda. E a gente começa a entender os porquês, né? E aí os porquês muito estão dessa falta, eu diria, de profissionalização no modelo de negócio. A gente lá na plataforma, a gente começou a ter um projeto piloto, os ensaios para poder estar... E tinham muito isso, a gente tinha valores salariais diferentes de acordo com o nível de experiência do profissional, tempo de formação e o quanto ele tinha de entrega. Para a academia, entrega o seguinte: quantos clientes ele tinha. A gente controlava a carteira de clientes de cada professor e, de acordo com esses KPIs, né, esse Key Índice Performance, a gente estabelecia qual era a remuneração dos profissionais. Só que, com o tempo, né, isso não se desenvolveu, né, e não evoluiu como nós gostaríamos, ou como deveria ser. E com o programa de personal, a gente começou a ter o mesmo problema que o mercado tem hoje, alta rotatividade. E quando você tem alta rotatividade, você não consegue criar vínculo com o cliente. Quando o cliente não cria vínculo com a academia e com o profissional, a percepção de valor dele cai. Você quando a começa percepção a brigar de por valor... preço, né? Você começa a brigar por preço. Matou a charada. E aí Obrigado. você vai para onde está barato. Perfeito. É isso. Então, Lá isso. fora, na Third Space, onde eu trabalhei, você tem um plano de crescimento. O plano de crescimento é para que você venha trazer mais personal, mas o personal ele vem direto da academia. Você entra num grupo, por exemplo, eu trabalhava lá com a galera que era mais voltada para natação, por exemplo. Sim. Então a gente fazia o treino de força para a natação. Então se você entrasse na academia e você quisesse trabalhar com natação, existia um cara responsável, a academia te indicava para esse cara te indicava para as pessoas abaixo dele. Tá? Só que você era obrigado a trabalhar para a academia por 2 horas por dia, senão você não podia estar lá. Só que a remuneração dessas 2 horas por dia era um valor altíssimo, muito próximo do que você ganhasse se você estivesse dando uma aula de personal training. Relação justa. Porque você fica lá dentro, o cara está te dando aluno, a academia leva mais do que a gente leva aqui, porque você não paga academia como a gente paga aqui, mas lá você divide um pouco você tem uma divisão, e aí depende de quem é o cara, quanto tempo está lá dentro, quantos alunos tem, então você passa a ter metas. Benefícios, né? Benefícios e metas. Sim. E nesses benefícios, André, estava assim, você acumula pontos, vamos dizer. É dinheiro no final do dia, mas pontos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um curso de Charles Poliquin nos Estados Unidos e eu tivesse pontos suficientes, a academia pagava para mim.
mas tinha uma condição. Quando você voltasse, esse curso tinha que ser dado para todo mundo. E isso funcionava. Eu vi uma relação muito mais saudável entre os professores e a academia. As pessoas não queriam largar. Eu falava assim, cara, mas se você parar de trabalhar aqui e for dar só personal, você vai ganhar muito mais. O cara fala, não, eu quero estar aqui dentro. E talvez seja isso que você está falando aí, né? Esse modelo citado é bem próximo do modelo que eu considero ideal. Lá na Proforma a gente implementou muita coisa, tinha o Centro de Capacitação Proforma, você assistiu, a gente capacitava os profissionais, então tinham benefícios indiretos. Porque essa capacitação dada pela academia, e as palestras eram algumas ministradas por mim, outras ministradas pelos próprios professores que eu estimulava que eles se desenvolvessem para poder apresentar aquele tema, e eu convidava, quando não tinha ninguém que eu percebia dentro da equipe que tinha o melhor conhecimento naquela área específica, eu convidava profissionais de fora. Então, foi uma época assim, de formação profissional e de atualização. João Olinto, teu palestra, assistiu a palestra do João. O João, o Pedro Ivo, que não trabalhava com a gente, o próprio Léo Cabral. Ricardinho da corrida, né? Que falava muito de biomecânica. Sim. Sartorato. Sartorato era da equipe, mas depois ele saiu da equipe e voltou para falar de coluna. Então, realmente, a gente, lá na época da Proforma, a gente formou muitos profissionais que são líderes hoje em inúmeras academias ou estão espalhados no mundo em centros de pesquisa, né? Então, eu acho que esse foi um diferencial muito grande nosso lá, de formar e capacitar as pessoas. E nesse negócio de formar, capacitar pessoas, né, fazer as amizades, né? Então, nesses meus 40 anos de profissão, né, eu construí muitas amizades, fiz muitos amigos, e é algo também que me dá bastante felicidade, porque vai um pouco além só da relação profissional. A relação, vamos colocar dessa maneira, de líder-liderado, eu não gosto desse termo, mas vou usar, patrão e empregado. Tá? Na realidade, hoje o termo correto, né, são todos associados. Ninguém é patrão, ninguém... Tirou isso dos advogados também? Tirei dos advogados, mas são termos excelentes, cara. Tá certo, eu tô brincando, mas isso. O que é bom tem que ser copiado, cara. Claro. E são associados de verdade. A educação física tem muito que se profissionalizar ainda. Essa é a palavra, talvez, né, André? A gente, na parte de negócio, talvez, a gente tem que se profissionalizar. Eu acho que os professores, eles mesmos, né, eles precisam começar a olhar para as coisas de forma um pouquinho diferente, que é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? Você traz um cara que é líder do mercado, como que ele chegou, como que ele enxerga a educação física? Eu faço muito essa pergunta. Você acha que a faculdade tem que mudar muita coisa? Eu, por exemplo, eu sempre falo, não é possível que o Rafa Lund, por exemplo, que já veio aqui falar comigo, que o Rafa Lund fale muito sobre obesidade e emagrecimento e fala muito bem, tem negócio, sabe lidar com pessoas famosas, e ele não consegue ter, não é uma cadeira na faculdade, mas ele não consiga ser convidado para estar indo em todas as faculdades o tempo todo, dar uma matéria que talvez seja a matéria que ele queira falar para essas pessoas, dar de volta para a educação física. Eu acho que você já deu de volta o suficiente para a educação física, tá? Continua dando. Né? Assim, mas eu não sei o quanto você é convidado para essas faculdades. Eu sempre dou o exemplo que eu tive lá fora no meu mestrado, que a gente tinha os professores que eram pessoas extremamente ativas nas pesquisas ainda. Aquele Power Braid foi inventado pela Alison McConnell, que é uma professora que me deu aula, e Lee Roman, os dois eram professores. Existe um processo lá fora para se dar aula em faculdade que é assim, o cara faz o undergrad, o cara faz o mestrado, o cara vai para um centro olímpico ou para um clube, o cara vê no dia a dia, aplica. 2-3 anos, e ele volta para fazer um doutorado e ele traz as perguntas certas, o cara cria coisas muito... E assim, as faculdades dão realmente todo o apoio que você precisa para você criar produtos, se for o caso. O problema é que, mesmo assim, eles chamam pessoas de fora para que elas venham falar como você fazia lá dentro da Proforma. Eu não vejo as faculdades fazerem muito mais isso. Por exemplo, você falou de alguns dos seus amigos, né, colegas de trabalho que estão em muitos lugares. Eu não sei com que frequência você é convidado para estar nesses lugares falando daquilo que você fala melhor. E às vezes, assim, simplesmente o simples fato de você contar uma história de alguém que está há 40 anos de educação física e tem sucesso, já é o suficiente para você inspirar alguém. Eu não acho que a inspiração tem que vir só de fisiologia e biomecânica. Né? Então era isso que a gente queria falar um pouco de você. Eu não sei nem onde é que a gente está de tempo e na sua vida até a educação física. A gente está na Proforma, você está no G-Dia, você tem a 3D Gym, a gente está meio que chegando no que o André é hoje. Sim. Eu ia perguntar no teu futuro, mas eu já sei que a fisioterapia vai ganhar um grande profissional.
Isso para mim me deixa muito feliz. Quanto ao Fábio, né, na educação física, e assim, se eu falar para minha mãe que eu vim entrevistar você, minha mãe vai ficar feliz. Minha mãe lembra de você até hoje, né? Eu fico feliz com isso. Então são Na coisas. Nossa amizade que a gente construiu, né? O que eu acho que é um ensinamento para os professores de educação física de hoje em dia que eu vejo também? Existe uma competição muito grande por uma coisa tão pequena, que é o aluno do lado, né? E não por uma construção junto de uma coisa maior. Então, eu acho que você conseguiu unir muita gente, né? Eu não sei desses outros profissionais todos que você mencionou, eu conheço alguns. Certamente eles devem ter feito por você o que você fez por mim, por muita gente que eu conheço. E eu vejo muita gente hoje ainda na educação física, lá dentro da sala de musculação, que só está lá e é quem é hoje em dia por causa de você, por causa da Proforma, por causa da Leblon, por causa do Paulo Malta, por causa do César Parcias, do Zé Luca, de todo mundo, mas você tem um peso muito maior nisso tudo, porque você era o que estava lá direto treinando todo mundo. Por causa de nós, vamos colocar o grupo. O grupo foi se formando, mas ele se formou por causa de você, pelas suas escolhas, né? Por aquilo que você via como educação física do futuro, como aquilo que você queria para as pessoas que estavam entrando na academia, pelo cuidado que você tinha com o cliente final, com a gestão do negócio e com quem estava entrando. Porque a gente ralava, mas a gente ralava por um motivo maior, que era se desenvolver de forma pessoal e profissional e entregar um produto melhor, que é o que a gente fala aqui muito, né? Então, eu acho que isso é muito marcante para aquilo que a gente quer dizer para os professores hoje em dia, né? Não leva a educação física de uma forma leve, né? Me formei na faculdade, entrei, tem 10 alunos de personal, estou ganhando alguma coisa, minha vida está legal, e é isso. Não é isso. Você não vai se desenvolver de forma pessoal e profissional o suficiente para você ser um cara renomado, entender tudo, fazendo amizades, levar isso por 40 anos. Né? A gente está chegando no final e, assim, por ser você, você sabe disso, né? Você sabe disso certamente, mas a minha gratidão de educação física e ser um cara de sucesso que eu tenho hoje passou pela sua mão. Assim, não tem menor... Uma pequena contribuição, que eu fico não feliz, menor, é ótimo poder, né, contribuir. Não tem a menor dúvida disso, tá? E assim, eu acho na minha cabeça que as pessoas têm que começar a olhar para trás um pouco e ter o peso de tudo que a gente já viveu e passou e começar a trazer isso para um papo, uma galera que é mais nova, que talvez estejam órfãos de centros de excelência que você falou aqui, a palavra para mim é essa, como a gente tinha. Eu não sei se a educação física vai mudar e vai passar a ter centros de excelência assim. Talvez tenha, como a NAS lá em São Paulo, né, que é uma coisa completamente diferente, mas os caras estão treinando muita gente, muito atleta, mas estão desenvolvendo pessoas. Talvez as faculdades que ainda desenvolvem pessoas e profissionais, mas poderiam desenvolver de formas melhores. Mas principalmente para quem que acomoda a maior parte de profissionais de educação física hoje no Brasil, que são as academias, eu acho que os centros de excelência nas academias, e não precisa ser todas, a Smart Fit tem milhões, ok, que tenham 2 centros de excelência, por que não? Onde todos os treinamentos sejam feitos lá, os melhores se destaquem e vão para lá, as pessoas possam ter essa troca. E a mesma coisa com a Bodytech, mesma coisa com outros lugares assim. Tá? Então, vou finalizar te agradecendo, primeiro por ter vindo, te agradecendo por ter feito parte da minha formação. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por você, e eu falo isso sem a menor dúvida. Tá? Sou muito grato a tudo isso. A gente tem algumas coisas para falar no final. Algumas. Uma delas vou deixar o espaço para você falar o que você quiser, quanto a Maratona do Rio, quanto ao seu Instagram, como achar o André Leta, como é que a gente faz para poder participar desse projeto que você tem, dos projetos que você tem. Outra, vai levar um desse para casa, né, para que você possa usar por aí e me falar o que você acha. Para quem está gostando, do programa, o André Leta, assim, eu sei lá, eu não consigo nem falar muito dele porque é muita coisa para falar, mas curte, passa isso para todo mundo. Eu acho que o conhecimento dele, sendo dividido com a gente aqui, não pode ficar parado aqui. Muita gente tem que assistir isso, então compartilha, curte, se inscreve, faz a gente engajar, faz a Andreleta aparecer para outras pessoas. E a gente tem uma pergunta para finalizar, que é uma memória descalço. Você tem alguma memória de você descalço? Memória descalço? Tenho, lógico, pô. As corridas que eu dou na areia, descalço. Eu morei na Glória. E a Glória tem a Praia do Flamengo. E eu corria o início da minha carreira assim, como corredor, eu só corria descalço. Eu saía correndo descalço da Benjamin Constant. E era um percurso longo, dava até chegar na Praia do Flamengo, que é areia fofa, dava mais ou menos uns 2 quilômetros. Corria a praia toda, que tinha 3.200, e voltava correndo descalço. Hoje de manhã eu corri descalço, tá? Fui dar uma corrida na areia. Aí, ó. E eu acho que, para finalizar, né, isso é importante, né?
Eu fico também, Fabinho, muito feliz em ter acompanhado a tua carreira pessoal e profissional, desde estagiário lá da Proforma. Ele, para entrar na equipe, não era fácil, era realmente disputado, o número de estagiários era grande, e o Fabinho sempre se destacou profissionalmente, sempre foi estudioso, sempre pensou fora da caixa, foi contratado pela Proforma, depois, muito sabidamente, foi para Londres, fez o mestrado dele lá em Londres. Para quem não sabe, né, a Inglaterra, talvez hoje, junto com a Austrália, os Estados Unidos, os países escandinavos, é o que se faz melhor de pesquisa na nossa área de educação física. Talvez o periódico de maior peso na nossa área, o Business Journal of Sport Medicine, o maior impacto de qualidade de evidência científica é britânico. Então, ele teve uma formação muito sólida como profissional de educação física, voltou para o Brasil, empreendeu, e aí depois a gente faz um podcast, eu acho interessante, fazer um podcast da tua história. Começou. Tá? Vamos inverter. Aí eu te entrevisto e eu faço o podcast da sua história, que é muito interessante. A tua vivência é absurda. Ele empreendeu na educação física e agora está empreendendo no... Estou no processo de aprendizado que você fez de gestão, mas a minha gestão não está sendo em escola, não. Está sendo no dia a dia quando eu acordo. É porrada todo dia, meu irmão. Mas é isso aí. É um bom aprendizado. É um bom aprendizado. É mais do que uma história. PhD. E é muito legal ver ele empreender numa área correlata à nossa, que é o FOT. A gente chama de FOT, né? Fit of Tomorrow, né? Fit of Tomorrow. Porque... eu falo o FUTS porque o bocado do pé. Aí a galera confunde, é isso mesmo. Eles se conversam e também numa perspectiva bem contemporânea. Quando a gente fala de calçado, quando a gente fala de antropologia e evolução humana, desenvolvimento da espécie. Se você observar, tal qual, né, esse teu projeto, FOT, a educação física, ela deu alguns passos para trás no que diz respeito da compreensão da prescrição do exercício e dos movimentos de forma um pouco não tão engessadas e um pouco mais relacionadas à movimentação livre. O movimento mais livre e não tão rígido. Então, se você pensar na maneira que eu trabalho, né? Hoje, é lógico, eu faço uma linha de treinamento multimodal. E dentro dessa linha de treinamento multimodal, você trabalha com todas as valências físicas e muito também com movimento livre. Aí, dentro desse direcionamento, a gente está na utilização, né? O ideal, se a gente fosse pensar, né? Os nossos pés, eles não têm essa forma à toa e essa função à toa. Né? E dentro do desenvolvimento da espécie, realmente a espécie ela não se desenvolveu para andar um monte de coisa no pé. Calçado. É isso. Tá? Só que a gente vive numa sociedade moderna que não dá para andar o tempo inteiro descalço. E aí você tem que ter uma adequação da realidade atual com que a espécie desenvolveu. E a proposta do FOT, eu acho que ela é uma proposta... Ela bate bem nisso, né? Bate bem nisso. E, lógico, tem quebra de paradigma. Sim. A quebra do paradigma são os modelos de tênis que a gente utilizou a vida inteira. Qual é o destino desses tênis? Para que eles se destinam? Quais são os objetivos? E aí você vai ter, lógico, tênis para performance. E aí tem inúmeros calçados para performance. E a gente vai ter os calçados aí, que eu acho que é para o dia a dia, que é para a vida. E o calçado do dia a dia para a vida é engraçado, né? A gente utiliza muito mais ele do que a gente vai utilizar para praticar uma determinada atividade específica. E aí a gente tem que quebrar um pouco esse conceito de utilizar o tênis, o calçado, para cada atividade fim.
Tá? E eu tênis para cada atividade fim. Eu vou utilizar, eu sou corredor, eu vou utilizar um tênis de placa de carbono para melhorar o meu desempenho na corrida, é muito específico para isso, numa prova. E para o dia a dia, a gente tem a proposta excepcional do Forte. Parabéns, viu, por você ter enxergado isso e ter trazido isso para o mercado brasileiro. E eu vejo, Fábio, no dia a dia, e nas conversas como nós temos, uma coisa assim que me deixa feliz. Isso me deixa feliz, entendeu? Vocês vão entender o porquê. O mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo comprometimento, a mesma paixão que eu tenho com a educação física, que eu mostrei aqui para vocês, eu vejo ele no desenvolvimento dos tênis, cara. E talvez tem um pouco da minha participação nisso e eu fico feliz, entendeu? Eu te parabenizo por isso, muito legal, cara. Obrigado, André. Eu só conheci isso porque eu continuei na busca de querer aprender mais, né? E essa busca de querer aprender mais, obviamente tem um pouco do Fábio nisso, mas tem um pouco de como eu fui treinado, né? Todos nós. Exato. Então, assim, eu não cheguei onde eu cheguei a ter viajado para outro lugar para ver um técnico de hockey treinando pessoas, entender sobre pé lá, que era uma coisa que não era falada aqui, porque simplesmente eu entrei na educação física, fui colocado numa sala e segue a tua vida. Simplesmente alguém sempre me forçou a querer estudar mais. Então, obviamente, a galera da Leblon, da Proforma, você e todo mundo que me treinou lá, são pessoas que participam desse projeto. É por isso que vocês estão aqui também. Porque, obviamente, né, é uma troca que existe. E assim, a gente está tentando dar de volta um para o outro o tempo todo e a gente quer realmente levantar a bola um do outro, porque a gente acha que essas pessoas são as pessoas que deveriam estar liderando tudo por aí. Acho que a gente já está terminando. Eu acho que você não falou muito de você, no seu Instagram. Não, no Instagram vocês podem me encontrar no Andreleta10, tá? Tem muito conteúdo lá, cara, que assim, talvez não seja aquilo que você quer ver do corpo bonito e da mulher sarada, mas tem muito conteúdo explicativo e científico e levando a fundo as coisas, porque é a pegada do André e eu acho que tem muito para se aprender no teu Instagram, mesmo que não seja talvez dos mais hypados que a gente vê por aí, porque o que você está buscando na verdade é trazer conhecimento de verdade, não uma foto qualquer de eu sou isso, eu sou aquilo. Conhecimento sempre aplicado que você pode utilizar no dia a dia da sua prática profissional. Vocês querendo conhecer o estúdio, a 3 Dedinho, o trabalho que a gente desenvolve lá, é excepcional, em parceria com o IBTS e com a Biocinética do Gustavo Leporassi, que também teve participação na Proforma, foi formado por nós, hoje é um profissional da área de biomecânica referência, excepcional. Então, lá a gente tem feito um trabalho muito diferenciado no processo de recondicionamento e prevenção de lesões e melhora do desempenho atlético. E dentro desse encarreiramento, eu acho, finalizando, né, como é que eu vejo o futuro da educação física. Eu vejo o futuro da educação física para os profissionais que querem se diferenciar e querem ser valorizados, trabalhar em nicho. Então, procure identificar qual a clientela ou qual é a área do conhecimento que você se identifica mais, que você gosta de atuar mais e busca os seus spin-offs. Ou trabalhar em centros menores que atuem nessas áreas profissionais que você se identifica mais, ou você faz o teu projeto, faz o teu spin-off, monta o teu estúdio, empreende e vai ser feliz na profissão. E aí, para os profissionais que estão no início de carreira, eu acho que faz parte. Trabalhar em grandes academias, para ter o que eu chamo de hora de voo, hora de sala de aula. E você vai buscando, se essas academias não te formam como você gostaria, aí sim, né? Eu acho que a internet universalizou o conhecimento. Você tem acesso ao conhecimento de forma muito facilitada. No Instagram tem muita coisa legal, tem muita gente boa. Eu sigo inúmeros pesquisadores, inúmeros profissionais de centros do mundo inteiro. Então, se você quiser entrar no Instagram e ter informação de qualidade, você vai obter informação de qualidade. Então, o acesso do conhecimento ele nunca teve tão aberto como é hoje. Cabe a você, profissional, buscar essa tua capacitação constante, você ter aquela vontade diária de querer se desenvolver, de querer melhorar, de querer se capacitar para poder atender melhor o seu cliente.
você tiver isso como foco de vida, como valor, a sua carreira ela certamente vai ser um sucesso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado Fábio, a você, André. pelo convite. Tamo junto. Foi muito bom estar junto aqui com você. Tamo junto, meu Forte querido. abraço, Até a meu próxima e boa sorte na fisioterapia, né, garoto? Vamos nova carreira. Muito o que aprender. Tá certo. Valeu, um Valeu, abraço. gente. Obrigado. Valeu, obrigado.